Então, bora lá resolver uma questãozinha de geometria espacial do Enem de 2021, uma questãozinha que a gente resolve uma mão com açúcar, mesmo parecendo ser uma questão difícil. Então, bora lá. Uma pessoa comprou uma caneca para tomar sopa conforme a ilustração. Sabe-se que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml e que o topo da caneca é uma circunferência de diâmetro D medindo 10 centímetros e a base é um círculo de diâmetro Dzinho medindo 8 centímetros. Além disso, sabe-se que a altura H dessa caneca mede 12 centímetros, distância entre o centro das circunferências do topo e da base. Utilize 3 como aproximação para P. Qual é a capacidade volumétrica em mililitro dessa caneca? Então ele passou que a altura aqui vale 12, o diâmetro de cima aqui vale 10 e esse cara aqui vale 8. E aí é o seguinte, talvez você olhe e pense assim, nossa Felipe, mas eu não sei calcular o volume do tronco de cone, meu Deus do céu. E você não precisa, tá? Antes de mais nada, eu vou resolver aqui de uma forma, mas teria uma outra forma que a gente estendendo esse carinha aqui, colocando ele aqui como se fosse um cilindro, para fazer semelhança aqui, achar a altura desse cara, depois calcular o volume total, menos o volume do... Não vou fazer isso, não vou fazer isso, sabe por quê? Na verdade eu posso até fazer isso, vou resolver dessas duas formas. Aqui é assim, é no improviso. Então eu vou resolver da primeira forma ninja, manha, e da segunda forma eu vou fazer semelhança. Beleza, show de bola. Então vamos lá, como é que é a primeira forma ninja manha? Como é que funciona isso, Felipe? A gente sempre tem que estar de olho o quê? Nas alternativas. Então, se eu fizer, você concorda que não é... Vamos pensar o seguinte, se fosse um cilindro, tivesse esse negócio vindo até aqui, assim, ó. Eu, para calcular o volume disso aqui tudo, eu usaria o quê? Eu usaria o diâmetro valendo 10, né? Só que tem esse carinha aqui, ó, que não tem nada aqui dentro. Então, se eu calcular com o diâmetro valendo 10, eu tenho que achar um volume um pouquinho menor do que eu vou ter achado. Porque não tem esse cara aqui. E se eu calculasse um volume com o diâmetro valendo 8, eu acharia um cilindro mais ou menos assim. Um cilindro mais ou menos assim. E sobraria esse espaço aqui. Então tem que ser um cara um pouquinho maior do que o volume que eu vou ter achado com 8. Então o que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Eu posso fazer o volume pensando aqui no diâmetro valendo 10. O valor que eu tenho que achar tem que ser um pouquinho menor, porque ele está funilando aqui. Tá vendo? Vamos tentar fazer essa continha? Então vamos lá. Qual que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes a altura, certo? O π vale 3, que ele já passou aqui pra gente. O raio vale 10. Não vale 10, vale 5. Vale 5 ao quadrado. Vezes a altura, que vale 12. Então esse cara aqui vai ficar 3 vezes 25, né? Vezes 12. Então esse cara aqui dá 75 vezes 12. 75 vezes 12 dá 900. 900. Bacana. Qual que é o carinho? Então a gente achou o quê? Centímetros cúbicos. Tem 900 aqui? Não. Então tem que ser um cara menor que 900. Qual que é o mais próximo de 900 aqui? Letra C. Deixa esse cara aqui. Vamos colocar agora, calcular o cilindro com o raio valendo 4, tá? Só pra gente ver o que vai estar acontecendo, porque tem que ser um valor entre os dois. Então, olha só, cilindro, eu já poderia marcar a letra C ali tranquilo, tá? Então vai ficar πr ao quadrado vezes a altura. Só que agora a gente vai testar o raio valendo o quê? 4, a gente está pegando aqui de baixo. Ao quadrado vezes a altura, que vale 12. Então esse cara vai ficar 3 vezes 16 vezes 12. Quanto que dá esse cara aqui? Vamos fazer 16 vezes 12, dá 192. 192 vezes 3, dá 6... 7.576 centímetros cúbicos. Então olha que interessante. Eu sei que tem que ser um cara menor, vamos colocar assim, ó, menor do que 900. E esse cara aqui tem que ser maior do que 576. Tranquilamente eu posso afirmar isso. Então para confirmar qual é a resposta? Letra C. Poderia fazer assim, sem nem saber volume. Tem volume ainda do tronco de cone aqui, que dá pra gente calcular, que eu nem sei o volume de tronco de cone. Tem a fórmula? Tem, mas é necessário. Como é que a gente faria por semelhança, Felipe? Olha só. Eu vou calcular o volume desse cilindro, desse cone aqui. Assim, ó. Tronco de cone. Vamos pensar assim. Eu quero saber, vamos lá, se eu sei quanto que vale a altura total aqui, se eu sei quanto que vale a altura total, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume total de tudo, menos o volume desse conezinho aqui, e vou achar o volume do que vai sobrar aqui dentro. Faz sentido? Então, bora fazer uma semelhança? Bora pegar quanto que esse carinha aqui, ó, vou chamar ele de H. Vai ficar aqui rabiscado mesmo. Vou chamar esse cara aqui de H. H. Se eu fazer a continuação desse cone,
E se eu acho essa alturazinha que está aqui, eu vou fazer o quê? O volume do grandão menos o volume do pequenininho e vai sobrar esse cara aqui pra gente. Então, para isso, eu preciso saber essa altura aqui desse conezinho pequenininho, que é a continuação aqui. E eu posso fazer uma semelhança. Por quê? Porque o cone grandão com o cone pequenininho, eles são semelhantes, eles são proporcionais. Então, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar uma razão do cone grandão e vou igualar a razão do cone pequenininho. Então, a razão do cone grandão é o seguinte, qual que é a altura do cone grandão? Vai ficar 12 mais H. Beleza? Peguei a altura, dividido pelo diâmetro, que dá 10. Isso aqui tem que ser igual ao quê? Agora eu vou pegar tudo do pequenininho. Qual que é a altura do pequenininho? H dividido por o diâmetro do pequenininho. Então dá 8. Então eu vou passar multiplicando. Então vai ficar 96, que é 12 vezes 8, mais 8H é igual a 10H. Na hora que eu passo aqui o H, vai ficar 2H igual a 96. Então o H dá 48. Fazendo já as continhas aqui. Legal, achei o H valendo 48. O que eu vou fazer? Vou calcular o volume do grandão, do cone grandão, menos o volume do cone pequenininho. Então como é que a gente calcula o volume do cone? É 1/3 da área da base, eu já vou escrever aqui, ó, πr² vezes a altura. Então como é que vai ficar minhas continhas aqui? Vai ficar o volume do cone grandão, vou colocar do cone grande, menos o volume do cone pequeno. Esse cara aqui vai dar o quê? Qual que é o volume do cone grande? Vai ficar 1/3 de π, que vale 3, que ele já falou aqui pra gente, vezes o raio. O raio vale quanto do grandão? Vale 5, né? Porque o diâmetro vale 10, vai ficar 5², vezes a altura. A altura vai valer quanto do grandão? 12 mais 48, porque é isso aqui tudo. Então vai ficar vezes 60, que é 12 mais 48. Menos 1/3 de πr² vezes a altura. Então vai ficar 3, que é o π, vezes o raio desse cara aqui vale quanto? Vale 4. 4² vezes a altura, que vale 48. Show de bola. Então eu posso cortar esse cara com esse cara com esse cara aqui. E 1 pra gente é irrelevante. Então vai ficar o quê? Esse carinha aqui vai ficar 25 vezes 60. 25 vezes 60 dá 1.500. 1.500 menos 16 vezes 48. 16 vezes 48. Bora fazer essa continha aqui, ó. 48 vezes 16. Quanto dá esse cara? 48, vai 4 aqui, 24 mais 4, 28, 8, 4. Então dá 8, 16 vai 1, 768. Então esse carinha aqui dá 732 como a resposta. Que também, obviamente, tem que dar letra C. Show de bola!